bom dia para você que acompanha a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 1º de dezembro, finalzinho de ano já. Para você que acompanha a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui, ó, na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar www.gazetaweb.com e você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além, é claro, de se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do estado de Alagoas. E olha só, a gente também está presente nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também. A gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família que tem cobertura odontológica e que agora também se adaptando às plataformas digitais, também te dará a comodidade de poder fazer marcação de consultas e também acompanhar os resultados dos exames da sua casa. Ainda não tem plano de saúde? Pensa aqui no Apvida, nesse aqui a gente confia, tá bom? E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então a Gazeta Digital, tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, e se adaptando também às novas plataformas digitais. A gente abre então www.gazetadealagoas.com e você pode acessar também do teu tablet, do teu celular, do teu computador, a Gazeta Digital. E a gente vai se informando então, abrindo aí a Gazeta Digital. Vamos lá, produção, tem Gazeta Digital hoje? Tem Gazeta? Vamos abrir então aí que a gente vai conferir os principais destaques para amanhã de hoje nesse jornal maravilhoso que junto aqui com a TV Mar, junto com a Gazeta Web, a Rádio 98.3 FM também tem acompanhado aí toda a cobertura das eleições. Vamos abrindo a Gazeta Digital agora? Dá para a gente abrir? Vamos deixar então para o próximo bloco, a gente chama para vocês aí a Gazeta Digital, porque agora a gente vem ao vivo com o Viderlan Araújo e Chico Nogueira trazendo informações sobre os casos de reinfecção por Covid aqui no nosso estado. Viderlan, muito bom dia para você, bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia, Polane Santos, para você. Estamos no Hospital Escola Dr. Elvio Alto, aqui no Trapiche, para poder trazer informações a respeito desse assunto, já que existe registro de casos de reinfecção do novo coronavírus aqui em Alagoas. Esse alerta, inclusive, está sendo feito pelo presidente da Sociedade Alagoana de Infectologia, Dr. Fernando Maia, que confirmou que já há registros em Alagoas e nós vamos conversar com ele, é o nosso convidado ao vivo aqui no programa TV Mar News na manhã desta terça-feira. Dr. Fernando, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa produção. Vamos falar um pouquinho desses casos de reinfecção. Aqui em Alagoas já há realmente registro de casos de reinfecção do novo coronavírus? Bom dia. Bom dia. Assim, há registro de reinfecção, a gente não tem certeza absoluta se é efetivamente reinfecção ou se é uma reativação do vírus que estava latente em alguma parte do organismo. A gente não sabe exatamente. Mas em outros lugares do Brasil e do mundo já há confirmação de casos de reinfecção. Tudo indica que aqui o raciocínio seja o mesmo. Então, são pessoas que tiveram Covid confirmado há alguns meses atrás e que agora voltaram a ter sintomas e o teste voltou a ficar positivo. Então, tudo indica que se trata realmente de reinfecção. Doutor Fernando, o que o senhor recomenda, por exemplo, para a população diante desses casos? Fazer novamente os exames em caso de sintomas? E quais são os sintomas que o senhor poderia colocar para o nosso telespectador, aquele que nos acompanha agora, que está em dúvida e que são sintomas assim muito prováveis de que existe a presença do coronavírus ali no corpo? Assim, os sintomas são os mesmos, tanto na primeira infecção quanto numa possível segunda infecção são os mesmos. Então, dor de garganta, febre baixa, dor de cabeça, é muito frequente esse relato. Dois sintomas muito comuns no coronavírus é a perda do olfato e do paladar, isso chama muita atenção. Alguns pacientes têm também diarreia, dor abdominal e diarreia também é muito comum. Mas o mais comum é sintoma respiratório, dor de garganta, o nariz entupido e aí a perda do olfato e paladar, isso é que chama muita atenção. Então, na suspeita que se trata de coronavírus, é importante procurar o atendimento médico porque a pessoa precisa ser reavaliada daquele quadro. Não há uma previsão se na segunda infecção o quadro vai ser mais leve ou vai ser mais grave do que da primeira vez. Então, sempre é importante procurar atendimento médico para que você possa fazer essa avaliação correta.
nos últimos dias tem apresentado um certo crescimento no número de casos aqui em Alagoas, e eu gostaria que você falasse desse parâmetro em termos nacionais. Em outras cidades tem apresentado um crescimento também, inclusive algumas até trabalham a possibilidade de voltar às leis de isolamento social de maneira mais rígida. Gostaria que você falasse exatamente desse parâmetro para Alagoas, doutor, por favor. Nesse momento, assim, a gente está observando um aumento no número de casos, mas ainda está dentro de uma variação esperada, mas a gente precisa ficar de olho, certo? Ontem, o Estado de São Paulo regrediu no isolamento. A gente saiu da fase verde, aliás, a verde voltaram para a amarela, regrediram com medidas mais restritivas. A gente precisa ficar observando aqui, ver qual é o comportamento da pandemia, para a gente saber se aqui haverá essa necessidade também de tomar as mesmas medidas ou não. No momento ainda não, mas precisamos ficar observando diariamente para a gente ver o comportamento da epidemia e ver se haverá necessidade de haver medidas mais restritivas neste momento ou não. Essa flexibilização, na sua opinião, doutor Fernando, ela é permitida, é correta, mas acabou também provocando uma certa confusão na sociedade que passou a temer essa presença do vírus e acabou aumentando esse número de casos, por exemplo, fazendo o estado de São Paulo, por exemplo, regredir nessa decisão? O que é que aconteceu em muitos lugares e aqui não foi diferente. No momento que as fases do distanciamento vão melhorando, a gente passa da fase laranja para amarela, depois para azul, muitas pessoas pensam que a epidemia já acabou e aí relaxam nas medidas preventivas. É importante lembrar, a pandemia não acabou. Então, o vírus continua circulando. Então, hoje a gente pode fazer coisas que a gente não podia fazer alguns meses atrás, mas as medidas de precaução precisam continuar a ser observadas rigorosamente. Então, o distanciamento social. Nós não estamos em fase de isolamento, mas estamos em fase de distanciamento. Então, precisa manter distanciamento social, precisa manter uso de máscara, é fundamental, obrigatório, é muito importante, e a lavagem das mãos, com água e sabão ou com álcool gel. Então, é importante que as pessoas se lembrem que a epidemia não acabou. A gente provavelmente vai ter alguma melhora, algum relaxamento maior quando a gente tiver uma vacina efetiva. No momento, a gente tem promessas, mas não tem nenhuma data prevista. A vacina vai ser lançada dia tal. A gente não tem essa resposta ainda. Então, enquanto a gente não tiver uma vacina efetiva e que esteja disponível para a população, que consiga controlar essas medidas de distanciamento social, lavagem das mãos e máscara são importantíssimas. Não custa nada perguntar, até para reforçar para o nosso telespectador, um assunto que já foi muitas vezes questionado, inclusive que o senhor já respondeu em outras oportunidades, mas o período que esses sintomas aparecem desde que o paciente, do que a pessoa foi infectada, doutor. Isso tem um período mínimo, isso tem um número exato para que esses sintomas possam aparecer? Até a gente tem observado que são no mínimo 3 dias após o contato e no máximo 14 dias. É por isso que a gente mantém o paciente em observação por até 14 dias. Embora assim, a gente sabe que a maioria dos casos, após o contato, a pessoa começa a apresentar sintomas, quando é o caso, entre 3 e 5 dias após o contato inicial. Esse é o período mais comum de aparecimento dos sintomas. Mas lembrando que esses sintomas podem aparecer até 14 dias após o contato. E a pessoa transmite o vírus 2 dias antes de apresentar sintomas, até 10 dias após o início dos sintomas. Então, esse é o período de transmissão do vírus. Então, é por isso que é muito importante a pessoa observar esses períodos de observação para que se possa diminuir o risco de transmissão. Esse período pós-eleitoral que nós vivemos, doutor, é uma situação que preocupa também a maneira, o contato que foi confirmado por diversas campanhas no Brasil inteiro, no aumento de casos, no possível aumento de casos aqui em Alagoas, por exemplo, necessariamente? Sim, é algo que preocupa. A gente observou na campanha eleitoral, as pessoas esqueceram do vírus, né? Houve passeata, carreata, comício, bandeiraço, todo mundo na rua, muita gente sem máscara, muita gente com a máscara usada de modo errado, a máscara aqui no pescoço, em vez de usar na boca e no nariz, muita gente fazendo aglomeração. Então, as pessoas esqueceram do vírus. Não pode. É só lembrando que a gente já conversou ainda agora sobre isso. A epidemia não acabou. O vírus continua circulando, então a gente precisa continuar a tomar as mesmas medidas de distanciamento, lavagem de mãos, uso de máscara, para que a gente possa tentar segurar essa infecção o melhor possível. E os leitos hoje, doutor Fernando, o que é que o senhor pode falar? Existe hoje um certo aumento no número de casos e como está exatamente essa questão de ocupação dos leitos? Eu não tenho números exatos para dizer quantos por cento é ocupado, mas sim, eu sei que a ocupação aumentou.
Nesse momento a gente não tem colapso, então a gente temos leito suficiente para atender os casos que estão aparecendo. Então, não há colapso, não há retenção de casos até o momento. Mas o perigo, se as pessoas não tomarem cuidado nesse controle e os casos começarem a aumentar muito, o risco é exatamente esse. É que o sistema de saúde não consiga comportar esse aumento de casos se esse aumento for muito grande. Então é importantíssimo, é fundamental que as pessoas continuem observando esses cuidados para que não haja lotação e o pior do que isso, para que não haja colapso do serviço de saúde. Muito obrigado, doutor Fernando, pelos seus esclarecimentos. Doutor Fernando Maia, ele que é infectologista e também presidente da Sociedade Alagoana de Infectologia, explicando várias questões, Paulane Santos, que vale levar sim um alerta para os nossos telespectadores desses casos de reinfecção do novo coronavírus, aqui em Alagoas, inclusive com casos já registrados, e não custa nada reforçar tudo isso que o doutor Fernando já colocou, redobrar a atenção, manter o isolamento é importante e também as questões relacionadas à higiene, como o uso de água e sabão e, naturalmente, o uso de álcool em gel em casos específicos, quando uma pessoa tiver a possibilidade de se deslocar de sua casa para outro local, está longe de sua residência, utilizar o álcool em gel para poder manter os padrões de higiene e tentar, pelo menos, reduzir ou até mesmo manter sob controle esta situação no número de casos do novo coronavírus aqui em Alagoas. Eu estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana, na manhã desta terça-feira, e volto agora com você, no estúdio da TV Mar, canal 525, na Jatiuca, para o comando e sequência do programa TV Mar News. Até já. Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho ao longo da nossa programação. Olha só, eleito com 3.777 votos, Leonardo Dias, do PSD, é empresário e ativista político. Liderou protestos do Movimento Brasil aqui em Maceió, que pediram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele será um dos 14 novatos dessa nova legislatura da Câmara Municipal de Maceió. E a gente vai conversar com ele agora, nesse momento, para saber um pouco mais sobre a sua visão. O que é que ele espera, então, sobre esse mandato dele lá na Câmara? Muito bom dia, tudo bom? Bom dia, Paulane. Bom dia a todo mundo que está assistindo a TV Mar. Obrigado pelo convite de estar aqui. A gente está começando agora a se preparar para o mandato que vai se iniciar agora no dia 1º de janeiro, a gente toma posse, já começa efetivamente os trabalhos como vereador. Mas a gente tem um histórico aí de 6 anos de ativismo político. Pois é, de onde foi que partiu essa necessidade de sair do ativismo para atuar mesmo de fato na política? Veja, a gente sempre teve uma necessidade de poder ter voz, Eu acho que esse sempre foi o papel dos movimentos de rua. Levar às ruas a voz que estava entalada na garganta. E durante esses 6 anos de ativismo, nós fizemos isso. Nós levamos pautas das pessoas para as ruas. Então, nós defendemos o impeachment da presidente Dilma, que foi a primeira leva, vamos dizer assim, de manifestações. Nós lutamos contra a ideologia de gênero também, quando teve aquele problema nos planos estaduais e nos planos municipais de educação. E várias outras pautas, enfim, que foram decorrentes desse despertar político, desse acordar da sociedade para a política. E muitas vezes a gente se deparava dentro do poder legislativo sem ter voz. E a gente ficava na dependência de encontrar ali algum representante que pensasse um pouco mais parecido com a gente, tivesse essa disposição de lutar pelas nossas bandeiras e usasse a tribuna e debatesse os temas que a gente levava. Isso foi muito importante na questão do gênero, principalmente, onde eu pessoalmente percorri mais de 40 cidades, tirando isso do plano municipal de educação e também no plano estadual de educação dentro da Assembleia Legislativa. Então, foram vários momentos onde a gente precisou dessas casas. E, na verdade, assim, foi uma decorrência natural do próprio processo do ativismo à candidatura. Não é que a gente tinha lá atrás, a gente precisa entrar no poder legislativo. Mas foi construído isso ao longo dos 6 anos, a gente amadureceu isso. E a gente conseguiu agora, esse ano, ter essa voz lá dentro. Então, o objetivo é exatamente esse, A nossa finalidade é levar para dentro da casa um debate com uma visão diferente do que sempre foi, vamos dizer assim, majoritariamente proposto dentro das casas legislativas e levar a voz das ruas para dentro da Câmara. O que mudou depois que você foi derrotado na primeira campanha?
Não, na verdade não mudou nada, assim, porque eu vou lhe dizer assim, de lá para cá, a gente fez muitos atos, muitas lutas também, né? Por exemplo, o gênero, né? O gênero foi em 2015, 2016, que foi quando teve a primeira eleição que eu me candidatei e tive 2.086 votos. Que realmente, assim, para mim foi um resultado surpreendente, porque a gente queria testar, né? Olha, vamos testar para ver qual é a nossa representatividade hoje. Então foi muito assim, sem esperar muita coisa, na verdade, vamos dizer assim. E de qualquer forma a gente conseguiu uma boa votação. De lá para cá a gente fez muitas outras coisas. Teve aquela polêmica da escola livre, que também foi uma das pautas que a gente, como movimento, encampou, né, que é a escola sem partido, que a gente trouxe para cá no âmbito estadual. A própria questão do gênero, 17ª vara, enfim, várias pautas que a gente trouxe durante esse tempo. Então, eu acho que, na verdade, faz parte de um processo de maturidade política, tanto meu quanto dos próprios movimentos e dos próprios eleitores, de compreender o cenário político que a gente vive, né, e de como a gente pode transformar esse cenário. Porque hoje, quando você conversa com a população, muito poucas pessoas se sentem representadas dentro do ambiente político. E isso é muito ruim, né? E isso se prova agora nas abstenções do segundo turno. Então, o Brasil inteiro disse que não quer votar. Por quê? Porque não se sente representado por aqueles que estão no poder, né? Então, a gente precisa que as pessoas se conscientizem e participem desse processo. Não só votando, mas também colocando seu nome à disposição da população, né? E se a gente se afasta e acha que todo mundo é igual, a gente só beneficia aquele que usa a política para completar para si mesmo. Então, a gente precisa acreditar que tem pessoas dispostas, que tem pessoas querendo fazer diferente. E se você também quer fazer diferente, de você mesmo se colocar à disposição dentro de um processo eleitoral. O senhor sempre afirmou que é da direita e sempre foi um crítico da esquerda, né? Qual a razão para o combate às esquerdas? Na verdade, assim, na minha avaliação, tem dois pontos aí que são fundamentais, né? O primeiro é qual é o papel do Estado, né, perante a sociedade e principalmente perante o indivíduo, né? Cabe ao Estado ele ser uma babá do indivíduo, cabe ao Estado interferir nas liberdades individuais, né? Então, assim, a visão de mundo diferencia um pouco da direita e da esquerda. Além disso, a pauta de costumes, né? Então, a esquerda ela vem trabalhando há muito tempo para subverter os valores que construíram a nossa própria sociedade, né? Então, quando você vê, por exemplo, a ideologia de gênero, sobre um subterfúgio de não ter a homofobia, de combater o preconceito, que isso, é claro, é justo e ninguém aqui é a favor de preconceito, não existe isso, não, a direita não é a favor de preconceito, mas quando você começa a fazer um processo de desconstrução da identidade de crianças, para que elas não saibam mais o que é que ela é, né? Por quê? Porque quem não sabe o que é, não sabe o que quer. Isso é natural, né? Então, assim, a gente precisa resgatar os valores que eram e que transformaram e que viveram, a gente viveu isso até agora. Então, assim, a gente fala muito e se preocupa muito com a questão social, né? Então, o ser humano como um indivíduo pertencente a uma sociedade. Mas Deus foi retirado dessa sociedade. Então, a gente retirou. Então, quando eu falo Deus, pátria e família, né, que a gente fala muito sobre isso, né, a importância dos valores cristãos, porque quem tem os valores cristãos em si, ele não vai ser um preconceituoso. A não ser que seja uma exceção. É óbvio que existe preconceito, ninguém está negando a existência do preconceito. Mas a gente entende, enquanto direita, de que os valores da sociedade ocidental precisam ser preservados. E o cristianismo é um pilar dessa sociedade. Nós não podemos, uma coisa é o Estado laico, né? Outra coisa é o Estado laicista. O que nós estamos assistindo é um Estado que não permite mais a existência de Deus. E vem desconstruindo isso dentro das famílias e dentro das escolas, dentro de todos os ambientes culturais. Então, assim, a direita tem essa visão um pouco diferente de que é preciso se manter aquilo que fez com que a gente chegasse até agora. E qual a sua opinião sobre a importância de uma visão mais conservadora lá na Câmara de Maceió? Veja, a Câmara de Vereadores de Maceió, historicamente, de forma majoritária, ela sempre foi fisiológica, não foi ideológica, né? Então, muito pouco debate
sobre a profundidade da política, sobre a forma de se fazer política, ocorreu dentro da nossa Câmara de Vereadores, pelo menos desde que eu acompanho, que tem aí 6 anos que a gente faz esse trabalho mais fortemente. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores, assim como qualquer casa legislativa, tem o objetivo principal de permitir o debate. E, finalmente, nós vamos ter uma voz um pouco diferente, né? Uma voz que tem uma visão de mundo distinta da maioria, ali dentro representada. Então, eu acho que o debate, ontem eu conversava até com alguns vereadores eleitos, que eu acho que vai ser muito rico para a Câmara esse debate, porque vai trazer outras visões, de forma que as pessoas possam tomar as decisões com mais segurança e ouvindo outros contrapontos. Então, os próprios vereadores, eles também vão ser enriquecidos com o debate que vai existir na casa. Qual a sua avaliação sobre o resultado geral das eleições e da direita aqui no Brasil? As eleições, eu acho assim, muita gente comemorando da direita, dizendo que a direita venceu as eleições, etc. Eu tenho uma visão um pouco mais crítica. Eu acho que assim, sai muito fortalecido o centro, né? Então, o centrão, como a gente chama, ele sai muito fortalecido dentro desse processo eleitoral. Inegavelmente, a esquerda tem uma perda, né? A esquerda, ela cai dentro do cenário nacional. O PT, por exemplo, pela primeira vez não elege ninguém nas capitais do Brasil inteiro. Mas a esquerda não é só o PT, a esquerda está dentro do centrão, inclusive. Então, o centrão, ele é um núcleo fisiológico, né, como eu vinha falando, sem uma identidade ideológica clara, mas que a mentalidade majoritária do centrão, ela é progressista. A direita não conquistou o espaço que se esperava. Não é que ela ganhou o que ela perdeu. Na verdade, ela não conquistou aquilo que se esperava. Então, eu avalio que a gente, enquanto direita, eu como ativista de direita, eu penso que a gente precisa fazer uma análise dos pontos que nós erramos, onde é que a gente falhou, né? Eu acho que uma coisa que pode ter contribuído é até o próprio afastamento do presidente Bolsonaro dentro desse processo eleitoral da municipal. Ele tomou a opção de não se envolver e não apoiar candidatos, fez isso de forma muito precarizada, já no estágio avançado da campanha. Então, eu acho que talvez não tenha sido a melhor estratégia, né? Eu acho que a gente teria que ter formado uma base um pouco maior, até mesmo para dar sustentação a uma campanha em 2022, que nós vamos ter como desafio, possivelmente, enfrentar o Centrão, que já saiu mais fortalecido. Pois é, o bolsonarismo, de certa forma, também acabou perdendo espaço para o centro nessas eleições, né? Sim. Ele não ganhou em nenhuma das 100 maiores cidades aqui do país. É preciso, então, mudar essa estratégia? Quando fala bolsonarismo, assim, eu acho que tem que ver muito assim, o que é bolsonarismo, o que é direita. Né? Claro que a direita hoje tem como Bolsonaro a liderança maior, né? Mas assim, a forma pejorativa que às vezes se coloca, não estou afirmando que a sua posição, por não me compreenda, mas é um termo que se coloca assim como, os adoradores, como o lulista, o petista e etc. É claro que existe isso dentro da direita, pessoas que personificam heróis e etc. O Bolsonaro, ele é uma pessoa hoje que representa aqueles valores que a gente defende de forma mais próxima possível. Né? Eu tenho algumas ponderações a respeito de algumas colocações do Bolsonaro. Então, assim, eu sou bolsonarista? Sou, mas a gente não perde de mente, não perde do nosso norte os valores, né? Porque os valores estão acima das pessoas. Então, o conservador, ele tem isso muito claro. Né? Aqui estão os valores, aqui estão as pessoas que representam esses valores. E nós precisamos trabalhar o quê? Que esses valores aqui se mantenham, se sustentem e identificar quais são essas pessoas que representam esses valores e podem defendê-los. Então, eu acho que esse ponto aí precisa ser trabalhado. As pessoas precisam se colocar à disposição da política. Então, assim, a gente tem muito pouco candidato. Né? Não pode ficar só no Leonardo, não pode ficar só no Josan, que também foi candidato representando a direita. Né? Mas, assim, nós precisamos de novas lideranças, de novos líderes, de novas pessoas que pensem como a gente, que também queiram participar desse processo. Né? Porque a gente passa, as pessoas passam, mas os valores devem permanecer. Você acredita que o país está preparado para a implantação de uma política de direita mesmo? Eu acho que a gente já está passando por um processo mais à direita, né? Com a própria vinda do Bolsonaro para a presidência. Eu acho que a gente errou na estratégia em colocar logo o presidente sem nenhuma base, né, sem ocupar os espaços, como a gente fala no meio cultural, principalmente, na imprensa, nas igrejas,
né? Então, assim, a gente, o Olavo de Carvalho, que é um filósofo, né, com um pensamento mais conservador, ele fala que a gente botou a cereja do bolo, mas esqueceu de fazer o bolo, né? E a gente está fazendo o bolo agora, né? Então, assim, a gente precisa fazer essa base o mais rápido possível. Mas a gente tem hoje já um discurso mais consolidado de um Estado que não interfira na vida do indivíduo, de um Estado que respeita os seus limites, né? Porque o que a gente viu na esquerda nos últimos 30, 40 anos, foi o quê? Foi o Estado se agigantar em cima das pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, a dificuldade que é para você conseguir determinadas licenças, e um dos projetos meu é a questão do marco da liberdade econômica, é uma coisa absurda. Quer dizer, você tem as pessoas com 17% de desemprego em Alagoas, né, um desemprego imenso, 16, 17, está navegando nessa faixa aí, pode ter caído um pouco agora, porque a economia está se restabelecendo, né, depois da pandemia, mas você tem uma necessidade imensa de gerar emprego e renda, e o Estado sendo o maior inimigo para que isso aconteça, quando deveria ser o maior facilitador, né? Então a gente precisa reequilibrar a força do Estado em relação ao indivíduo. E a política hoje já começa a ter esse tipo de visão diferente. O Bolsonaro ele tem trabalhado nesse ponto, né? A própria MP da Liberdade Econômica, que é o meu projeto se baseia na MP da Liberdade Econômica, é uma prova de que isso está sendo feito e está sendo alterado, né? E aqui é interessante, assim, porque às vezes chamam a direita de fascista e etc., mas o que a gente quer é justamente o contrário do fascismo. A gente quer que o Estado não interfira no indivíduo, que as pessoas tenham liberdade de empreender, que as pessoas possam levar o seu pão para casa sem interferência do Estado, né, e que tenham garantido as suas próprias liberdades individuais. É isso que a gente defende. Muito bem, eu agradeço a sua participação aqui no TV Bar News, e a gente está sempre aqui com espaço aberto para a pluralidade de ideias. Tá bom? Obrigado, Paulane. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.